material que a gente tem hoje é um roteiro fascinante. É de uma aula online para desenvolvedores. O nome é Configurando o Arsenal. A promessa é, assim, bem ousada. Transformar um editor de texto comum, que todo programador usa, no que o autor chama de um cockpit de alta performance. É uma metáfora bem forte, né? É uma metáfora que, na verdade, define toda a filosofia por trás do material. E essa filosofia parte de uma premissa ainda mais provocadora, que é tipo o fio condutor de tudo. A ideia de que o código morreu. Exato. Segundo o roteiro, o trabalho do desenvolvedor não é mais ficar digitando linhas de código. A nova função é de um orquestrador. Um maestro que rege, sabe? Uma sinfonia de ferramentas de inteligência artificial. Essa premissa de orquestrador é fascinante, mas só um pouco abstrata, né? Como que esse roteiro propõe que a gente comece a construir esse tal cockpit na prática? Começa exatamente onde se esperaria. Dentro do editor de código, o VS Code. Mas o primeiro passo já é sintomático dessa mudança de mentalidade. O roteiro recomenda o modo Zen. Tela cheia, sem distrações. O foco não é mais gerenciar dezenas de arquivos, mas conversar com a IA. E a primeira arma a ser instalada é uma extensão chamada WhoCode. E a descrição dessa ferramenta no material já foge do comum. Ela não é chamada de assistente, nem autocompleto como a gente está acostumada. A expressão que eles usam é sócio agêntico. Isso soa um pouco exagerado, não? O que isso quer dizer na prática? Que a ferramenta tem vontade própria? É uma ótima pergunta, porque o termo agêntico pode ser mal interpretado. Não se trata de vontade própria no sentido humano. A chave está na palavra sócio. Um sócio não espera que você diga cada passo do que fazer. Você delega um objetivo e ele toma as ações necessárias para atingir. O roteiro diz que a ferramenta tem autonomia para agir no seu terminal e criar arquivos. Ah, entendi. Então a diferença é que, em vez de eu digitar o comando para criar um arquivo, depois outro para escrever nele, Isso. eu simplesmente peço, crie um componente de login com um campo de e-mail e senha. E o sócio vai lá e executa tudo. Exatamente. A mudança de paradigma está na delegação de intenção. Você para de dar microinstruções, o como, e passa a comunicar o quê. A ferramenta interpreta essa intenção e executa a sequência de tarefas. É a diferença entre contratar um digitador e contratar um assistente competente, sabe? Faz todo sentido. E essa mudança, por mais sutil que pareça, altera completamente o fluxo de trabalho. E ao lado desse sócio, o roteiro manda instalar uma segunda arma, o KiloCode. A analogia aqui também é bem específica, é um bisturi visual. A função, segundo o material, é fazer alterações rápidas em elementos visuais, tipo mudar uma cor ou um texto, sem que a pessoa precise ficar caçando a linha de código exata. E aqui a gente vê a estratégia se desdobrando. Se o WhoCode, o sócio agêntico, cuida das tarefas grandes e estruturais, e o KiloCode, o bisturi visual, cuida daquelas pequenas interrupções que quebram o fluxo de raciocínio. Confesso que a ideia de não ter que ficar procurando 10 minutos qual é a classe CSS certa só para mudar a cor de um botão me parece muito, muito atraente. É uma dessas pequenas coisas que, somadas, consomem uma energia mental gigantesca no dia. E esse é o ponto. O objetivo combinado das duas ferramentas é reduzir a carga cognitiva do desenvolvedor. Ao automatizar tanto as tarefas complexas de arquitetura quanto as microtarefas repetitivas, a mente do piloto fica livre para se concentrar no que realmente importa, né? A lógica de negócio, a experiência do usuário. A estratégia do produto. Exato. O valor está em pensar no mapa, não em ficar mexendo nas engrenagens a todo momento. Ok, as ferramentas, as armas estão instaladas, mas elas precisam de um cérebro para funcionar, certo? O roteiro chama essa próxima etapa de conectar os motores. E aqui a recomendação me pareceu curiosa. Em vez de ir direto na fonte, como pegar uma chave de API da OpenAI, que é o que a maioria faz, ele sugere usar uma plataforma chamada OpenRouter. O que essa plataforma faz de tão especial?
O OpenRouter age como um grande hub, um agregador de modelos de IA. Pense nele como uma tomada universal. Em vez de ter um adaptador para cada país, uma chave de API para o Google, outra para a OpenAI, outra para a Anthropic e assim por diante, você tem uma única chave que se conecta a dezenas de modelos de diferentes fornecedores. O roteiro chama de hub de elite por um bom motivo. Então a vantagem é só a conveniência de gerenciar uma chave só. Ou tem algo mais aí? A conveniência é só o começo. A verdadeira força dessa abordagem é estratégica. Primeiro, flexibilidade. Você pode escolher o melhor cérebro para cada tarefa. Digamos que você descobre que o modelo do Google, o Gemini, é genial para criar estruturas de dados, mas um modelo da Mistral é mais rápido e barato para traduzir textos de ajuda. Com um hub, você pode direcionar cada pedido para o especialista certo, sem ficar presa a um único ecossistema. E o segundo ponto, imagino, seja o custo? Exatamente. O modelo é pague pelo que usar, sem assinaturas fixas. Isso permite uma otimização de custos granular. Você pode usar um modelo de ponta mais caro para as tarefas críticas e modelos mais simples e baratos para tarefas rotineiras. É como ter uma equipe de consultores. Você chama o especialista sênior caríssimo só para reunião estratégica e deixa o trabalho do dia a dia com a equipe mais júnior. E é aí que o roteiro revela o que ele chama de o segredo. A recomendação específica é usar os modelos Gemini 1.5 Pro ou os da NVIDIA, acessados via OpenRouter. E o mais interessante, ele sugere que dá para começar a usar sem gastar nada. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? A pegadinha é, na verdade, uma estratégia de ecossistema muito inteligente. O roteiro aponta que a própria ferramenta Aquilo Code, o bisturi visual que a gente mencionou, oferece aos seus usuários uma cota de créditos gratuitos para usar em plataformas como o OpenRouter. Ah, então uma ferramenta financia o uso da outra. Exato. É um ciclo de feedback positivo. Eles te dão uma ferramenta útil, o KiloCode, que por sua vez te dá créditos para experimentar as ferramentas mais poderosas, os modelos de IA via OpenRouter. Certo. Isso remove a barreira de entrada financeira, que é o principal motivo pelo qual muitos desenvolvedores hesitam a experimentar essas APIs. É uma forma brilhante de deixar a pessoa sentir o gostinho do poder dessa configuração completa antes de pedir para ela colocar a mão no bolso. Tudo bem, isso faz muito sentido. Agora, chegamos na parte que o roteiro descreve como, onde a mágica acontece. Ele chama de o Hack Custom Instructions. O foco é numa área de configuração do RuCode e o roteiro não economiza no drama. Chama esse passo de ativar o God Mode. A linguagem é super dramática. O que é esse tal protocolo SOTA, que eles mandam a gente copiar e colar? O conceito por trás do drama é, na verdade, muito poderoso. O modelo de linguagem, por padrão, é um generalista. Ele foi treinado com a internet inteira, então sabe um pouco sobre tudo. Mas um desenvolvedor profissional não precisa de um generalista, precisa de um especialista. As Custom Instructions, ou instruções personalizadas, são a forma de transformar esse generalista no especialista de nicho. Então é como dar um treinamento intensivo para IA antes de começar a trabalhar com ela. É a analogia perfeita. O roteiro diz, se você deixar o rule no padrão, ele será genérico. Ao colar esse protocolo SOTA, SOTA significando State of the Art, o estado da arte, você está basicamente entregando um manual de conduta completo para a IA. Esse manual define as tecnologias, o estilo de código, os padrões de arquitetura, tudo. A IA para de adivinhar o que você quer e passa a operar dentro de regras bem definidas. E o roteiro especifica essas regras, certo? Ele menciona um conjunto de tecnologias bem moderno. Next.js 15, Tailwind CSS, Shadcane UI e TypeScript. Sim, e essa lista não é aleatória. Ela representa um conjunto de opiniões fortes sobre como construir aplicações web modernas. Mas o ponto mais profundo aqui não é a lista em si. É a afirmação que o roteiro faz a seguir. Ele diz que com essas instruções, o Ru passa a agir como um senior dev. Mas espera, essa é uma afirmação bem forte. Ele diz que a IA agora sabe que não pode entregar código lixo.
e que deve seguir padrões de arquitetura de 2026. Isso não é só um jeito bonito de dizer que ela vai usar as tecnologias da moda. O que significa padrões de 2026? Isso é futurologia ou marketing? Provavelmente um pouco dos dois. Mas a implicação disso é o que realmente importa. E é talvez a maior sacada de todo o material. O que esse God Mode representa é a comoditização da expertise sênior. O verdadeiro produto que está sendo ensinado aqui não é o código que a IA gera, mas o protocolo SOTA em si. O que você quer dizer com comoditização da expertise? Pensa o seguinte, a experiência de um desenvolvedor sênior é um conjunto de milhares de pequenas decisões, opiniões, padrões, acumulados ao longo de anos. Não use essa abordagem porque não escala. Prefira essa biblioteca por causa da manutencibilidade. Estruture as pastas dessa forma. O que esse protocolo faz é traduzir essa experiência tácita em um texto, um manifesto. E esse manifesto pode ser copiado, colado, distribuído. A expertise, que antes era algo restrito a um indivíduo, vira um ativo escalável. A IA se torna o veículo para aplicar essa expertise em escala industrial. Essa é a verdadeira mudança de paradigma. Entendi. Não é sobre a IA ser sênior. É sobre a IA executar perfeitamente as diretrizes de um sênior. O protocolo é o cérebro. A IA é o músculo. Precisamente. E é por isso que a ideia de padrões de 2026 é tão sedutora. Ela vende a promessa de que você não está apenas automatizando o trabalho de hoje, mas já está construindo com as regras do jogo de amanhã, encapsuladas por quem supostamente já enxergou esse futuro. Ok, isso é bem mais profundo do que eu imaginava. Então, depois de montar toda essa nave espacial com o God Mode ativado, o roteiro conclui a parte técnica. Ele diz: arsenal configurado, só nave está pronta para a Gênese. A promessa é que o próximo passo seria criar um software completo do zero com um único comando. Mas aí o roteiro muda completamente de tom e vira um pitch de vendas para uma mentoria. É uma transição um pouco brusca, não? É brusca, mas é intencional. E nos revela todo o modelo de negócio por trás do conteúdo. A aula gratuita, que é extremamente valiosa, funciona como uma parte de cima de um funil de marketing. Ela te entrega um poder imenso, te capacita com uma configuração de ponta e, mais importante, prova a expertise de quem está ensinando. E uma vez que você está convencido do valor, eles apresentam a oferta premium. O roteiro diz algo como: se você quer o meu olhar de sócio para escalar projetos reais, o link para a mentoria premium está na descrição. Saia do amadorismo. É um modelo clássico do prove seu valor antes de pedir o dinheiro. Eles te dão um carro de Fórmula 1 de graça, mostram onde fica a chave, como ligar o motor e dar a primeira acelerada. Você fica impressionada com a potência. E é nesse exato momento que eles oferecem as aulas de pilotagem profissional para você não bater o carro na primeira curva. A proposta de valor, então, é: as ferramentas te tiram do zero, mas a mentoria te leva ao nível profissional. Exatamente. E é um modelo muito eficaz no mundo da tecnologia porque ele respeita a inteligência do público. Ninguém está te vendendo uma promessa vazia. O valor é entregue primeiro, de forma concreta. O aluno sai da aula gratuita com um ambiente de desenvolvimento objetivamente melhor do que tinha antes, quer ele compre a mentoria ou não. Certo. A venda do produto pago se torna uma consequência natural da confiança que foi construída. A mensagem é: eu já te mostrei o poder das ferramentas. Agora imagine o que podemos construir se eu te ajudar a pensar na estratégia. Aprender é bom, mas dominar com quem vive o campo de batalha é outro nível. NVIDIA e Google Developer, com mais de 150 repositórios no Git. Na minha mentoria Premium, você recebe o meu arsenal Vibe Coding completo. Ruclaim, KiloCode, Cybersecurity e Deploy Profissional. É a sua chance de ter meu acompanhamento direto para escalar suas aplicações com segurança máxima. Clica no link do WhatsApp abaixo. Vagas limitadas para quem quer ser elite.